chamo Gabriela Carvalho, sou psicoterapeuta integrativa e integro técnicas holísticas em meu consultório de psicologia. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós, a apometria, com a presença graciosa da Maria, maquiterapeuta. Eu conheci ela em seu canal no YouTube. Aí eu entrei no Instagram e fiquei mais maravilhada com ela, porque ela é uma pessoa como a gente, e uma pessoa muito receptiva e muito exemplar no seu profissional. E eu achei muito interessante, porque nós temos muitas técnicas em comuns que a gente aplica, né? Então eu achei de suma importância chamar ela para a gente falar deste tema, que é tão importante para todos nós, a apometria. Eu vou dar uma breve introdução e já coloco ela para que possamos começar esta live tão importante para todos nós seres humanos. Vamos desmistificar este tema, a apometria. Vamos falar da onde surgiu, com quem surgiu, em que ano surgiu, em que época surgiu essa apometria. Vamos falar da importância, o que é a apometria. E nós vamos ver a grande importância de que todo ser humano deve fazer apometria. Se você não fizer comigo ou com a MAC, faça com outro profissional ou em algum centro religioso, mas não deixe de fazer apometria. A apometria, ela surgiu em meados de 1970, com José Lacerda de Azevedo. Ele é um médico cientista. Ele estava em sua formação quando ele foi em um congresso de medicina em Porto Alegre. E lá ele viu uma sessão terapêutica no palco, no qual se chamava hipnometria. E ele ficou muito maravilhado daquilo, sabe? Ele ficou muito maravilhado daquela terapia, da onde o cérebro podia ir, sabe? Então ele ficou assim, deslumbrado do que o cérebro podia fazer. Ele estava na década de 70, isso era em 1965. E ele, nessa época, em todo o mundo estava tendo uma especulação muito grande sobre até onde o cérebro podia ir. Era um mundo pós-Freud e Jung, nos estudos da psicologia, das facetas do crânio, do cérebro, até onde nós podemos ir com as nossas forças do nosso cérebro, com técnicas que orientam o nosso cérebro. Então isso estava maravilhando muita gente. Dr. José Lacerda de Azevedo, o que ele fez? Ele foi pesquisar, ele foi estudar e ele foi aprimorar os seus conhecimentos quanto ao cérebro, até o cérebro onde pode ir, e baseado e junto com a física quântica. No livro Apometria, de José Lacerda de Azevedo, ele usa 13 leis físicas para estar falando da apometria, para falar sobre essa técnica, para mostrar para a gente o que é esta técnica, né? E ele criou a apometria que conhecemos hoje, mas infelizmente foi decodificado na religião espírita. E esses dias para trás eu estava vendo um vídeo de Divaldo Franco, o líder ostensivo do espiritismo hoje em dia. Ele estava falando que a apometria não é espiritismo.
não é espírita. É uma técnica científica que todos os seres humanos devem usar e deveriam usar, porque é uma técnica eficiente de processos de desobsessão. Mas isso a gente vê só no centro espírita? Não. A gente vê na religião católica, no exorcismo. Lá de séculos atrás, o próprio Jesus, na libertação dos cativos de espíritos malignos, não é? Ele não expulsa os demônios, os espíritos ruins. Então, a apometria é uma técnica aprimorada e científica para essa libertação desse ser humano. Então, está aí a grande importância da apometria para todo ser humano. A apometria não é só para um grupo seleto de religiosos. Ela é para todo ser humano. Então, para continuar esta live com um tema maravilhoso, eu vou colocar a MAC para vocês conhecer esta pessoa tão maravilhosa, tão bonita, pelo menos é o que eu senti, é o que ela passou para mim, né? Eu acho que eu já coloquei. Oi, MAC! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada. Muito bem-vinda na live. Eu já dei a minha breve introdução de como surgiu a apometria, aquela da idade onde surgiu, quem que inventou a apometria, né? E quem fez. Então, eu levo para você agora, Mac, a importância, o que é esse tema, porque a convidada especial aqui é você. Então, você está com as portas abertas para falar desse tema tão valioso para todos nós. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada pelo convite, né? Estar aqui hoje na live. E quero agradecer a todos que estão aqui assistindo, né? A gente sabe que no sábado normalmente ele está com as nossas famílias, então é muito bom ter todos vocês aqui. Então, eu me chamo Maria Amélia, né? Sou terapeuta holística há alguns anos. E fui convidada pela Gabriela para falar desse tema, né, da apometria no dia de hoje. Mark, tem como você aumentar um pouquinho? Porque o som parece que está um pouco baixo, o seu, não sei. Não sei se deixa é só eu. Peraí, deixa eu tirar o fone para ver. Como é que tá agora? Eu acho que melhorou um pouco. Ih, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, peraí. O volume tá no máximo aqui. Ah, não. Mas então continua. Tá. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, então. Tá. Vou aqui com o meu chazinho, ó. Tomando chazinho também. Aqui, ó. Então, a apometria, ela é uma técnica terapêutica de desobsessão, como você falou, né? E serve para qualquer pessoa, né? Todas as pessoas podem fazer a apometria. Mas a pessoa que passa pela apometria, ela tem que autorizar, né? Então, é o primeiro ponto importante deixar claro aqui, é que a pessoa precisa autorizar a passar na apometria. Essa pessoa que tem consciência, que tem, né, discernimento mental, não quiser passar pela apometria, a gente não deve fazer, né? Então, é o primeiro ponto. E é importante também trazer aqui que a Organização Mundial da Saúde, né, colocou como um CID, como uma doença, a obsessão espiritual. Então, é o CID 44.3. Então, até a Organização Mundial da Saúde já tem a obsessão como uma doença, né, e que existe, né, e muitas pessoas têm essa obsessão e não sabem, né. Então, é bem importante a gente trazer isso também. Eu tô com a minha colinha para seguir o cronograma, tá aqui, ó, a colinha. Eu falei que a minha impressão foi ótima de você, uma profissional exemplar, então estudiosa. Eu acho que dá tudo certinho, assim. Às vezes eu vou olhar pro lado aqui,
porque eu estou seguindo o cronograma. Então, assim, então, a apometria, então, é realmente indicada para qualquer um, né? Então, as pessoas que estão para baixo, tristes, depressivas, ansiosas, ou que a vida não anda, né? A vida está empacada e anda 2 passos para frente, 3 para trás. Pode ser, né? Cada caso é um caso, mas pode ser que sim, ela esteja passando por um processo obsessivo, né? E aí a equipe que vai trabalhar com a apometria, ou a pessoa, a terapeuta, que vai trabalhar com a apometria, vai verificar realmente se precisa da técnica ou não. Mas todos os meus atendimentos, né? Eu verifico que realmente, né, a gente traz muitas coisas de vidas passadas, né, que tem que ser resolvidas, e também de obsessores, né, que a gente traz de vidas passadas, e também nessas que estão com a gente, atrapalhando e bloqueando o nosso ser como um todo. Então, como é que funciona a sessão de apometria? Existe uma pessoa, um médium, que vai comandar, né, toda a apometria, e existem outros médiums que vão desdobrar junto com o paciente, né, junto com a pessoa que está passando pela apometria. E aí muita gente questiona assim, desdobramento, o que vai acontecer? O que é isso? Será que eu vou desmaiar? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou sentir alguma coisa? E a pessoa fica realmente receosa com aquilo que não conhece, né? Então, eu venho trazer um exemplo bem simples para a pessoa, né? O pessoal que está aqui entender que o desdobramento, na verdade, é inerente a nós seres humanos. Então, por exemplo, eu estou aqui lendo um livro. Estou aqui, bem bonita lendo o livro, mas a minha mente está pensando, ai, meu Deus, eu tenho conta para pagar. Ai, mas a louça que eu tenho que lavar. Mas o cachorro que eu tenho que dar comida. Aí, passou 2 páginas, meu Deus, o que eu li? Agora eu tenho que voltar porque eu não lembro o que eu li. Então, isso é um desdobramento. Você, físico, está aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Então, é esse desdobramento que se faz, mas é no corpo astral, né? No corpo espiritual da pessoa, para exatamente retirar esse obsessor, essa energia inclusa que está com a pessoa, atrapalhando a sua vida. Então, eu digo, né, eu sempre trago que existem 2 etapas da apometria. A primeira é para retirar essa energia intrusa, esse obsessor. Então, esse obsessor, né, depois do desdobramento, esse obsessor vai ser retirado do campo da pessoa e vai ser levado para hospitais astrais para também ser tratado. Porque esse espírito obsessor também é sofredor, também precisa de ajuda, né? Muitas vezes a gente fala, fica com raiva do espírito obsessor porque está atrapalhando minha vida, mas ele é um ser, né, espiritual, mas foi um ser encarnado que precisa de ajuda também. Então, é importante a gente também perdoar aquele ser e deixar ele ir para que a gente siga a nossa evolução e ele também siga dele, né? Então, dentro da apometria, né, nesse primeiro passo, é isso que acontece. Aí a gente se pergunta, mas por que eu estou com um obsessor? Por que eu atraí esse obsessor? Né? Existem alguns casos, como questões de vidas passadas que a gente traz, né? Alguém que a gente fez mal em vidas passadas, e, né, depois de desencarnar, acaba nos obsediando, né? A gente como encarnado e ele como desencarnado. Mas também a gente acontece essa obsessão porque a gente baixa a nossa vibração, né? A nossa frequência vibracional. Então, quando a gente fica triste por muito tempo, depressiva, tem uma mágoa muito grande de alguém, uma raiva muito grande, a gente baixa a nossa vibração. Se a gente ficar muito tempo nessa vibração muito baixa, a gente acaba atraindo seres também nessa vibração mais baixa. E aí acaba também o processo obsessivo. Então, é por isso que eu digo que é sempre importante a gente tentar elevar a nossa vibração, né? Com meditações, com Ho'oponopono, com sentimentos e pensamentos bons, porque isso acaba atraindo, sim, espíritos, né, negativos e energias da nossa vida. Agora, deixa eu ver. E a segunda parte, né, que também é super importante a ser trabalhada na apometria, é a auto-obsessão, né? Que a gente chama de autossabotagem. O que acontece? Para ficar mais claro para vocês aqui. Por exemplo, eu, Maria Amélia, numa vida passada eu fui a Joana, que no meu relacionamento eu sofri abuso sexual, moral, físico, e
tive essa dor dentro de mim, né? Esse trauma e essa dor dentro de mim. Eu desencarnei, reencarnei como Maria Amélia e trago essa dor dentro de mim, mas eu não sei. Porque quando a gente reencarna, a gente esquece das vidas passadas, né? Muitas coisas. E aí, quando eu chego na idade adulta, eu pego e todo relacionamento que eu tenho, eu acabo me travando e não consigo levar adiante. E aí, isso acaba interferindo na minha vida, nos meus relacionamentos e na minha afetividade com relação a relacionamento afetivo íntimo. E aí, o que acontece? Essa dor que está ali dentro, né, esse trauma que eu trago, é um autossabotagem minha. Então, o que faz essa segunda parte da apometria? A gente pega esse pedacinho da pessoa que está em dor, né, que tem um trauma, um bloqueio, retira, leva embora, para que a pessoa possa se libertar dessa dor, se libertar desse trauma, desse bloqueio, para conseguir viver uma vida mais feliz, mais leve e mais tranquila. Então, é isso que a gente chama, né? Que a gente chama de nível, que é a vida passada que eu sofri o trauma, e o subnível, que é essa vida de agora, que eu trago essa dor, mas eu não sei de onde é que é. Então, é retirado isso através da apometria também. Então, é tratado o externo, que são essas energias intrusas, esses obsessores que estão atrapalhando a vida da pessoa, e também trabalha essa parte interna desses traumas, dessas dores, que é retirada para a pessoa viver melhor. Então, por que a pessoa, quando passa pelas sessões de apometria, melhora? A vida melhora. Porque limpou o externo, limpou uma parte do interno, e aí a vida começa a fluir, porque não tem mais esses bloqueios que existem na pessoa. Então, a pessoa vive melhor e mais tranquilamente. Não, maravilhoso, oh, Mac, maravilhoso. Mac, também esses processos internos que ocorrem nas pessoas, ela vem de outras vidas, tudo, e os processos externos, a gente faz uma apometria, mas dentro da apometria existe a parte final que a gente dá um aconselhamento para elas, né? Então, assim, às vezes a gente dá um aconselhamento, mas às vezes a pessoa não anda bem nas diretrizes que a gente aconselha. E acaba que ela se esbarra no mesmo problema e precisando de fazer uma nova apometria. Porque, assim, a pessoa ela tem que se comprometer para fazer a apometria, ela tem que estar inteira, querendo de verdade aquela limpeza interna e externa. Porque se ela pegar a certa dor, principalmente que se às vezes ela tem uma dor nessa vida que ela lembra, e às vezes ela tá agarrada demais e não perdoa, e aí ela fica naquilo, e a gente faz a apometria, faz os 70 e tudo, e aí a pessoa parece que continua na mesma. Na hora ela se sente, oh, nossa, agora minha vida vai mudar. Aí passa uma semana, duas, até ela tá bem, começa a estar bem, bem. E aí depois ela murcha, né? Uhum. É o que eu sempre falo até para os meus consulentes, né? 60% da eficácia do tratamento, da melhora, é relacionado ao paciente. É mudar os pensamentos, os sentimentos, as ações na vida, é querer realmente a mudança, e 40% são os tratamentos. Porque o que acontece? Não adianta a gente tirar tudo, né? Faz a apometria, retira os obsessores, retira essa partezinha que está em trauma, tal, beleza? Mas a pessoa se agarra naquilo, como você falou, e não quer soltar, vai voltar ao que era antes. Aí o que acontece? Baixou o padrão de novo, vai vir outros obsessores. E aí a pessoa acha que a técnica não funciona, mas não é a técnica que não funciona. É a pessoa que não mudou internamente, não mudou a forma de pensar e agir para poder realmente seguir adiante com um novo pensamento e sentimento. Uhum. Aí, outra coisa, muito, muito bom a sua fala. Tem aqueles médiums, aqueles profetas, aqueles líderes espirituais que falam, não, mas vem aqui para fazer uma apometria em você.
né? E aí acha que é o dono da verdade e tal, quer fazer aquelas orações e tal, que a gente encontra nas igrejas hoje em dia e tal. Só que a apometria são pontos científicos estudados e comprovados, que a gente sabe a eficiência disso. O seu vídeo... Ah, voltou. Eu também vou. Ah, voltou agora. Eu acho que voltou. Aham, voltou. Aí tem aquelas pessoas assim que se sentem o dono da verdade, né? Então, assim, pelo menos para quem está vendo a nossa live, procura um profissional que saiba aplicar a apometria, como eu, a MAC, ou até num centro que você vai, religioso, pode ir e fazer a apometria, porque é muito importante mesmo. Mas procure um profissional que você se identifica, que você sinta que credibilidade, tudo, e vai nesse profissional. Porque, eu vou fazer uma apometria ali não vou falar nome de igreja aí, né? Mas eu vou ali fazer um descarrego ali na igreja tal e coisa, e aí vai resolver, né? Mas assim, é bom, mas é religião. Então, eu falo que assim, a espiritualidade, ela não usa de religião, e eu acho que às vezes a religião desagrega, ela pode distanciar a gente de algum propósito, não sei. Depende da religião também, né? Tem aquela religião que soma, mas tem algumas religiões que começam com preconceito, aí a pessoa, né? É porque assim, ó, o que eu sempre digo para todo mundo assim que eu converso, né? A gente tem que sentir dentro do nosso coração, né? A nossa intuição é a voz da nossa alma dizendo para qual caminho que a gente deve seguir, né? Então, assim, ó, eu tô indo em tal lugar. Mas eu não... Tem alguma coisa dentro de mim que não tá legal. Não vai? Então, porque você sabe, a sua energia tá falando aquilo ali não é legal. Você vai em algum profissional, você vai em alguma religião, em algum local. Não, olha, isso tá me fazendo bem, isso tá me acalmando, isso tá bom para mim? Vai. Porque assim, ó, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Então, assim, sempre seguir a sua intuição, né? Eu quero melhorar, eu quero, né, me tratar. É como eu falei. Primeiro vem a sua vontade, a sua mudança interior. O processo de cura interior é um processo, leva tempo, né? E não é só, por exemplo, uma sessão de apometria que vai resolver tudo. Não é mágica. É tratamento. É um caminho de autoconhecimento que a pessoa precisa passar, né? Para saber os traumas que existem, os bloqueios que existem. Eu preciso melhorar aqui. Não, eu preciso melhorar aqui. Então, ela vai seguindo. E é o que eu sempre digo, assim, né? Tanto as religiões, quanto os terapeutas, ou aquela pessoa que tá fazendo a terapia na pessoa, ela tem que dar o autoconhecimento da pessoa que está passando pela terapia. Por quê? Não adianta eu falar assim, Gabriela, tu precisa de sessão de apometria. Tá, mas o quê? Por quê? Tu passou pela sessão. Tá, mas o que estava acontecendo? Ninguém fala nada. Isso, para mim, Maria Amélia, né, eu não acho legal. Por quê? Porque a pessoa tem que saber o que está acontecendo com ela, para ela tomar o conhecimento, mudar as atitudes, para realmente ela se curar interiormente, porque senão não adianta nada. Eu passei por isso numa terapia, onde eu passei, ninguém me falou nada, e até hoje eu não sei o que estava acontecendo. Né? E hoje eu trago nas minhas sessões realmente o autoconhecimento. Porque se você não tem o autoconhecimento, como é que você vai mudar? Se você não souber o que está acontecendo com você, o que você vai fazer? Não vai mudar? Vai continuar na mesma vibração, na mesma frequência. Perfeito. Eu sou psicóloga. Há 11 anos eu sou psicóloga. Muitas vezes, a ciência tradicional da psicologia e da psiquiatria
não dá essas explicações dos processos que nós estamos passando. E às vezes a pessoa vai lá no psiquiatra, amando do pai, da mãe, de quem quer que seja, que leva essa pessoa, ou a própria pessoa fala, nossa, eu estou na beira de me matar, não sei. A própria pessoa é muito difícil procurar um psiquiatra, mas não sei, de alguma forma vai. E aí, simplesmente, ele vai ouvir os sintomas, vai te passar um remédio, você vai lá, toma aquele remédio, você não sabe, se você não ler a bula, e outra, se ler a bula também, você vai ficar totalmente disparado. Você vai ficar pior que você tá também, é melhor você nem ler bula. Mas se você ler a bula, você vai saber mais ou menos o que você tem, porque o médico, ele não vai te falar realmente o que você tem. E se ele falar, ele vai falar assim, ó, se você quiser, você vai pesquisar, porque eles normalmente não explicam pra gente. Então, assim, realmente, você, como eu gosto de falar tudo que eu tô fazendo, sabe? Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer aquilo. Agora aquilo outro. Olha, faz isso na sua casa. Talvez é um processo que começa devagar, difícil, mas depois vai virar um hábito e tal. Mas eu não costumo ficar aconselhando, mas eu explico os processos que a pessoa tá, entendeu? Pelo menos aonde ela tá, o que está acontecendo, sabe? Porque às vezes a gente faz uma coisa e ela fica perdida, fala, meu Deus, eu cheguei lá, ela fez umas coisas lá e tal, me senti bem até, mas não sei nem o que ela fez. Não sei nem o que está acontecendo comigo. Realmente desse jeito mesmo. Essa questão que você falou, né, de psiquiatra, psicóloga, terapeuta, assim, ó, eu acredito que nós somos um ser único e um ser com vários corpos, né? O corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo físico. Então, quando a pessoa adoece, seja emocionalmente, né, psicologicamente ou fisicamente, o corpo físico é o último degrau da doença. Por quê? A gente primeiro adoece lá no corpo mental superior, mental inferior, vai para o corpo emocional, para o corpo astral, para depois, por último, chegar a doença no físico. Então, quando já chega no físico, a gente tem que tratar esse ser aqui total. Se for uma doença psicológica, né, dependendo do caso, porque cada caso é um caso, psiquiatra, psicólogo, terapia holística. A terapia holística vai trabalhar no ponto espiritual, de repente um emocional e mental que estão em outras vidas, que um psicólogo, né, só psicólogo e psiquiatra não vão tratar. Né? Tem a parte emocional que precisa ser tratada, que é dessa vida que o psicólogo vai tratar. Muitas vezes falta os hormônios, falta alguma questão no cérebro, que o psiquiatra vai tentar com remédio. Então, muitas vezes, assim, as pessoas têm ou preconceito com psiquiatra, com psicólogo, ou com terapeuta holístico, né, com terapeuta integrativo, mas a gente tem que saber que a gente é um ser como um todo, né, trabalhando o emocional, o mental, o espiritual e o físico. Isso, exatamente. Mark, voltando naquela fala sua, que eu estou lembrando aqui agora, que você disse mais para trás, quando a gente vai fazer a apometria na pessoa, a gente descobre se é problema espiritual, emocional ou mental. Mas nós que estudamos sobre esse tema, fizemos curso, você tem até mais vivência do que eu sobre isso para falar. Nós sabemos que a espiritualidade, ela manda para nós, apometras, pessoas principalmente com problemas difíceis espirituais. Sim. Porque os emocionais, o físico, o mental, isso é como você acabou de falar, é a ponta do iceberg. A gente tem que trabalhar o todo, né? A gente precisa trabalhar o todo da pessoa. Então, para a gente trabalhar o todo dessa pessoa, normalmente, lá no nosso pêndulo, a gente
tá na cara que sempre, você falou assim, a maioria das vezes, mas eu falo que 98% os problemas são espirituais. Porque se chegou até nós, eu acho que o problema já está borbulhando faz há muito tempo. Então, eu acho que nem precisa de gente nem perguntar isso para mim. Assim, lógico que vão perguntar, mas é uma resposta meio que a gente já sabe o que vai vir, né? Que é o espiritual, né? Quando alguém chega, né, para mim e fala, eu tô com algum problema, eu sempre falo, olha, tudo bem, você tá com esse problema, né? Eu tento entender o problema, mas olha, 99,9% das vezes eu indico primeiramente a consultoria. Porque se a pessoa está com algum probleminha, como você falou, na vida, seja ela, né, em questão de financeiro, de relacionamento, ou questão psicológica, emocional, tem a ver com o espiritual. Porque o espiritual a gente acha muitas vezes que, não, o espiritual está lá longe, né? Eu não tenho problema espiritual. Mas é uma das primeiras causas da doença, da questão da pessoa, é o espiritual. Que é o espiritual, a gente é um ser espiritual, porque a gente está encarnado na matéria, a gente é físico. Mas o espiritual está ao nosso redor, a gente é um ser espiritual. Então, tudo ao nosso redor é por vibração, é por frequência vibracional. Então, se você está mal, vai atrair coisas ruins. Se você está bem, vai atrair coisas boas. É o que eu sempre falo também. Quando você está bem, né? Está feliz, está de bem com a vida, as coisas fluem. A coisa anda. Quando você está triste, está para baixo, né? Aconteceu alguma coisa que está para baixo, parece que a vida empaca. Por quê? Porque tem essa questão da vibração e da influência espiritual ao nosso redor. Isso é fato mesmo. Então, Mac, o nosso assunto, a gente está falando aqui, pessoal, sobre o tema apometria da maneira mais abrangente. Eu não sei se vocês estão percebendo. Porque existem diferentes tipos de apometria e a gente nem vai entrar nessa live, porque senão a gente ficaria aqui por muitas horas e falando o que se faz na apometria, etc. Então, assim, se você ficou curioso em saber mais sobre apometria, se você quiser fazer apometria, procure um profissional ou procure profissionais, né? Em algum centro específico que você conhece, que faz apometria séria, porque no caso, eu vou falar um pouquinho sobre a apometria, assim, só citar assim, e eu vou falar para a Mac, para ela falar da forma ao geral, como que ela faz a apometria, assim, que eu faço a apometria na mesa. Praticamente a minha com a da Mac é a mesma coisa, mas com mesa diferente e com algumas figuras diferentes, alguns manejos diferentes. Mas as leis é lá do José Lacerda de Azevedo. Então, a apometria é a apometria. Não importa se você faz na mesa panteônica, não importa se você faz na mesa que ela vai falar, não importa. Não importa se você faz com médios presenciais, diferentes pessoas ali para fazer presencial. Ótimo, nenhum é melhor que o outro. A mesa panteônica, ela veio para resumir um pouco isso. Porque nos nossos dias atuais, até a religião, depois principalmente dessa pandemia, deu uma resumida grande. Antes da pandemia, as reuniões já não passavam de 1h30, 2 horas. Hoje em dia, menos ainda quando tem. Às vezes é online. Então, é de suma importância a gente saber dos nossos dias atuais. E a apometria, ela foi se encaixando na nossa vida mais rápida, na nossa vida mais cotidiana, rápida ao geral, de hoje em dia, que quando foi feita em 1970, aquela apometria durava 2, 3 horas, eles ficavam até 1h da manhã fazendo apometria e tal, etc.
E hoje em dia, você vai fazer apometria presencial, também tem uma sessão, tem 2 sessões, tem 3 sessões. Então, nós, pelo menos pelo menos a mesa que eu faço, e na maneira que eu aprendi da radiestesia, da mesa radiônica, quântica, a gente usa de um tempo muito mínimo. A gente usa, não vai 3, 5 minutos, 5 minutos que seja, para você fazer uma apometria, entendeu? Lógico que a gente gosta de informar os nossos pacientes e tudo, aí demora mais um pouquinho de tempo, mas é pouca coisa. Mas a apometria mesmo na mesa é muito rápida. Por exemplo, o nosso pensamento demora 1 segundo. A mesa vamos dizer, não sei quantos milésimos de segundo é o pensamento quântico, né, Mac? O pensamento quântico, o tempo quântico, ele não existe. Então, ele é rápido, é você pensar, você já conectou, você já está lá, entendeu? Então, essa quinta dimensão, essa física quântica, no qual a gente fala tanto, isso é uma conexão que a gente faz de outra dimensão que está aí às portas. Que essas técnicas que nós fazemos de mesa quântica, isso daí, vamos dizer, é o nosso binóculo para o futuro, porque o que vai ter no futuro vai ser terapias radiônicas, quânticas e de quinta dimensão. Então, a gente só está sendo os precursores dessas terapias holísticas, né? Mas a gente vai descobrir muito mais para frente, quando a gente ser a nova Terra. Sim. Eu faço a apometria multidimensional estelar, né? Então, a gente tem uma mesa onde a gente verifica, né, no emocional, mental e espiritual o que está acontecendo, e depois faz todo o tratamento apométrico junto com a equipe espiritual que trabalha, né, na equipe estelar, né? Então, são equipes, né, várias equipes estelares que trabalham junto com a apometria. Mas o tratamento em si, né, é igual, né? A gente vai retirar obsessores, a gente vai retirar magias, lavas e várias outras questões espirituais que estão atrapalhando a vida da pessoa, né? Independente se for a apometria lá no centro, né, no centro urbano, no centro espírita, ou na apometria quântica, na apometria multidimensional, o que vai ser tratado vai ser a mesma coisa, né? Vai ser o lado espiritual que está bloqueando a pessoa, que está atrapalhando a pessoa realmente nessa vida, independente de como será feito, né? É verdade, Marta. Então, gente, vocês já sabem um pouquinho sobre como que nós trabalhamos, sobre as nossas apometria, o que é apometria e a importância de fazer. Qual que é o seu canal, Mark, no YouTube? No YouTube é o Mac Terapeuta. É só procurar lá na lupinha Mac Terapeuta que acha lá. Então, gente, inscreve no canal dela no YouTube, Mac Terapeuta. Assista os vídeos, são vídeos maravilhosos, de ensinamentos maravilhosos, viu? E inscreve no meu também, Percepção Consciente, porque juntos nós somos a força do futuro desse mundo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e segue a gente no Instagram também. O meu é Gabriela Carvalho, vocês já estão aí no meu, é só colocar lá para seguir. E a Mac, qual que é o seu, Mac? É Mac Terapeuta também. Mac Terapeuta no Instagram. O meu é Gabriela Carvalho no Instagram e Percepção Consciente no YouTube. Tá bom? Então tá bom, gente. Muito obrigada, Mac, pela sua presença, pelas suas informações. Estou muito grata pela sua presença e por essa live. Tá bom? Gratidão pelo convite, gratidão por essa oportunidade. E tenho certeza que eu aprendi muito no dia de hoje, né? Trocando essas informações, trocando essa energia boa.
E espero que no futuro a gente possa estar fazendo mais lives aí, trazendo mais conhecimento e trocando essas ideias legais aí. Ah, que bom. Gente, e muito obrigada por cada um de vocês, pelos coraçãozinhos que vocês colocam aqui do lado. Gratidão por ficar com a gente aqui esse tempo todo da live que nós usamos aqui. Muito obrigada a vocês. Gratidão, um grande abraço. Tchau. Tchau.